O coronel Mauro Cid, você sabe, né? O ajudante de ordens lá do Bolsonaro, o cara do Pega Rapaz, ele teve o celular apreendido pela Polícia Federal 2 vezes. Aí os agentes estão comemorando, os agentes da Polícia Federal, porque entre a primeira e a segunda vez, ele continuou fazendo backup na nuvem. Ele guardou todas as informações. A quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime! Vamos lá, eu quero começar com uma lembrança, deputado Ivan. O deputado Ivan está aqui do meu lado, vai comentar o noticiário aqui com a gente, do Bolsonaro quando perdeu a eleição. Dia desses aí, o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, deu uma entrevista para a Globo News e falou: o Bolsonaro naquele período, depois da derrota, estava desequilibrado. E aí, ao falar do desequilíbrio do Bolsonaro, ainda emendou que o Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Valdemar também estava soltinho naquela entrevista, né? E aí, quando a gente vai olhar para o desespero do Bolsonaro ou para o destempero do Bolsonaro, naquela ocasião, parece que tem uma razão de fundo que ninguém considerou. Sabe qual razão de fundo que ninguém considerou? A apreensão do celular do Mauro Cid, que tinha acontecido pela primeira vez no âmbito lá do inquérito dos atos antidemocráticos, cara. Ele estava louco, não só com a derrota, estava louco com isso. Olha lá. Alexandre de Moraes que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentação. Eu gosto do Datena ali, foram meus colegas do Delírio em Brasília, que falaram que parece que ele está no velório. Não parece velório de gringo? Velório de filme americano. Cara de óculos escuro e terno. Só falta um cadáver maquiado ali. Tipo isso. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tá bom, chega. Não quero essa vibe hoje, não. Meu ponto aí é o seguinte: o Bolsonaro ali estava reclamando da apreensão do celular do Mauro Cid, com o argumento de que o Mauro Cid conhecia segredos estratégicos brasileiros perante as grandes potências mundiais aí. Vocês ouviram, né? Hoje a gente sabe que ele tinha coisas mais rampeiras naquele telefone, tipo fraude de cartãozinho de vacinação. Tudo bem. E é isso que nos leva a essa informação, né, que foi apurada aí pelo pessoal do Metrópolis. Ele deixou de tirar do telefone dele, ou de tirar da nuvem, né, as informações do telefone dele. Então, o que precisava ser captado pela Polícia Federal pode ser captado pela Polícia Federal. Quer ver? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Polícia Federal celebra Cid não ter desativado o backup entre primeira e segunda apreensão. É brincadeira. Olha lá, o tenente-coronel continuou fazendo backup, rapaz. Depois da apreensão do aparelho, suposição dos investigadores era que Cid teria desativado a função de salvar os dados em nuvem, coisa que ele não fez, né? Então, primeiro foi o Supremo Tribunal Federal, depois Polícia Federal, e o cara não teve esse trabalho. Eu achei interessante que os agentes superestimaram ele lá. Segundo os agentes, né, havia essa suposição aí de que ele apagaria, deputado. Esqueceu de apagar. Esse Mauro Cid é uma figura e tanto, hein? Todo mundo em Brasília já sabia, né, que o cara era um grande depósito de segredos, assim. Qual é a expectativa por aí, deputado? Esse cara fala? Eu acho que a questão dele falar, se ele falar, então eu acho que a situação do Bolsonaro vai para o vinagre mesmo, entendeu? Agora, eu acho difícil ele falar, porque ele é um golpista convicto, entende? Um militar de extrema-direita, entende? Como o Bolsonaro não foi escolhido à toa. Então, você vê o desespero do Bolsonaro nessa recuperação de vídeo aí que vocês acabaram de fazer, entende? É anterior, né? Ele fica desesperado. E é uma contradição, né? Porque o Mauro Cid
é o meu ajudante de ordens, é o meu homem de confiança e o homem que sabe tudo. E, de repente, agora, como... Não, o Cid deve ter feito a vacina lá por conta própria, ele buscou as joias por conta própria e ele acionou o golpe de Estado também por conta própria, né? Então, esse Cid, ele é um personagem central. Eu quero fazer as ligações aqui com os militares, não só com o Bolsonaro, mas com uma certa cúpula militar. Então, quando você pega o telefone dele e tem aquelas trocas com o coronel Elcio Franco, esse sim, entende? É aquele número 2 do Pazuello, lembra do um manda e o outro... Sinistra. Sinistra. Um manda e o outro obedece, certo? E depois essa figura virou figura de proa na Casa Civil do senhor Braga Neto, o general Braga Neto, né? E o celular dele deu uma informação muito preciosa, que era preciso trazer 1.500 homens do Batalhão Especial de Goiânia, entende? O Batalhão Especial de Goiânia, para a qual o Mauro Cid estava indicado e o Lula não aceitou, e o general Arruda, comandante do Exército, que protegeu os vândalos em fuga, né? Simplesmente não quis aceitar que ele não fosse nomeado. Por isso Lula demitiu ele. Olha, vamos fazer a ligação. Esse batalhão, aquele Ailton Barros, essa outra figura sinistra, amiguíssima do Bolsonaro, também citou isso. Precisamos de gente. E o general Torres Freire não quer. O que comandava o exército do Arruda não quer tocar um golpe de Estado. Ele era um dos generais melancia. Ou seja, que não toparam a ruptura. Então, o que aconteceu aí é o seguinte: o Cid é uma figura central. Ele inclusive, só para fazer uma comparação que eu ouvi e achei muito pertinente, Álvaro, o batalhão de Goiás, de especiais, ele está para o golpe que poderia ter sido dado aqui, que não deu certo, assim como a descida do general Mourão de Juiz de Fora para Guanabara, tá? No golpe de 64, tropa de ataque. Então, não é pouca coisa o que se tramou. Aí estava o núcleo do golpe real. Aqueles que invadiram a massa mobiliária, a horda fascista mobilizada pelo bolsonarismo, causaria esse efeito para o exército assumir o controle das coisas. Tanto que aparece a prisão do Alexandre de Moraes, explicitamente: vamos prender e levá-lo para lugar incerto, entende? Isso tudo parece que virou uma normalidade. Nós estamos normalizando um golpe de Estado no nosso país. O Bolsonaro chegou do exterior, foi depor 3 vezes na Polícia Federal, entende? E continua. E sai de lá dizendo que ele não sabe de nada, não viu nada. Ele é o chefe de toda a trama, e mais, ele é o chefe com outros militares, e eu vou citar nominalmente. E se essa CPI que eles estão abafando, a CPI do 8 de janeiro está acabando, eles simplesmente desistiram porque eles deram um tiro no pé, entende? Então, Braga Neto, entende? É o cara que foi lá na porta dos quartéis e falou assim: esperem que vai acontecer alguma coisa. General Heleno também foi na porta dos quartéis dizendo: o Lula está lá em Porto Seguro, ele está bem, viu? Infelizmente ele está bem, entende? E ele era o chefe do GSI. Esse general Dias, ou por conivência ou por incompetência ou incapacidade, ele não tem, é uma figura secundária nesse processo, na minha opinião, entende? O que houve mesmo foi uma trama para um golpe de Estado que não teve força para se viabilizar, porque não está se viabilizando mais golpes
como 64, não tem apoio externo e mesmo internamente até da própria elite, porque o projeto neoliberal é implantado de qualquer jeito aqui no Brasil. Então, eles não estão precisando, né? O que o Bolsonaro queria era uma perpetuação no poder. Então, nós assistimos, o Mauro Cid é figura central, central, ele sabe tudo e ele fez tudo sob as ordens do Bolsonaro, que fugiu para Miami, entre aspas, mas fugiu, mas ele está ali sempre com a maletinha dele. Aquela maletinha deve ter muita coisa, além do telefone celular, logicamente, que é uma devassa, né? E é o desespero deles. Se ele falar, entende? Muito bem, entende? E aí acho que a gente fecha um pouco esse circuito. Agora, eu duvido, porque ele é um cara, filho, inclusive, de um general que era colega do próprio Bolsonaro na AMAN, entende? E um cara de estrita confiança, né? Um cara que tinha uma carreira para o generalato aí, e partiu para ser um pivete assim, do Bolsonaro para as maracutaias quaisquer que ele pedisse.